Se eu te contar, você não vai acreditar. Tô aqui pra contar pra vocês como que foi a minha amamentação do meu primeiro filho, do Derek, né? A gente sabe que a amamentação, a gente se prepara muito para o parto, foi meu caso, só que a amamentação, depois a gente vê, né? Quase me lasquei com isso, mas eu vou contar pra vocês o que eu fiz que me ajudou demais, gente. Demais. Eu amamentei meu primeiro filho até 2 anos e 3 meses, que aí quando eu já tava grávida do meu segundo. Mas eu vou contar aqui pra vocês agora em específico, desse momento específico, porque pode ser que te ajude. Eu saí do parto, da sala de parto, né? E aí foi na hora que eu fui pra tentar amamentar meu filho, o meu bico, gente, ele era muito molinho mesmo. E eu lembro que quando eu tava fazendo o meu pré-natal no tava fazendo no convênio, antes de ir pra de equipe de maternidade, que eu tava lá pra pagar, pra fazer o meu parto, pra me acompanhar no parto, humanizado, isso. Antes disso, a minha médica do convênio, ela falou assim, olha, usa aquele protetor de peito pra você formar o seu bico, porque ela tinha analisado o meu bico. O meu bico, era muito molinho. Ele não tinha bico, gente. Era reto, molinho, nem fazia bico direito. E ela falou, usa isso que vai ser muito bom pra você. Aí, ok. E eu comprei, coloquei, às vezes até sai um pouquinho de colostro, muito interessante, bem antes, né, de eu parir meu filho. E aí, quando eu fui pra equipe do Humanizado, as meninas lá que, assim como eu contei nos vídeos anteriores, eu rodava muito de pessoas, né? Cada vez que eu ia lá me consultar, era uma pessoa diferente. Olharam assim e falaram, não precisa usar isso não, isso é besteira, isso aí é só pra vender. Aí eu descartei, obviamente, né? Porque eu entendia que, se elas falaram que, né, pode descartar, beleza, né? Fui lá e descartei. E aí, tá, e depois do meu parto, depois é que eu fui ver, putz, eu deveria ter permanecido, mas é o que eu falo pra vocês, são experiências, e eu tô aqui falando o meu relato pra ajudar muito vocês, vai ajudar demais. Aí eu fui, o meu filho, ele ia tentar pegar, só que escorregava. Ele tentava sugar, escorregava, sugava, escorregava. E ele não conseguia mamar, gente. E eu tive o parto, né, nesse hospital, um hospital bom até, do convênio. Na época o meu convênio atendia, graças a Deus, gente. Graças a Deus que o convênio atendia. E aí as enfermeiras lá falavam, ó, o bebê consegue ficar 24 horas sem mamar, porque ele tem bastante. Ele ainda tem um pouco de reserva aqui no estômagozinho dele. Beleza, meu filho ficou 24 horas sem mamar. E aí teve uma hora que ele começou a chorar muito e tudo mais. E, gente, à noite ele ficava chorando demais. Demais. Aí eu ficava desesperada. Eu falei, gente, meu primeiro filho, o que eu tô fazendo de errado? Ele não conseguia mamar. E até você assimilar as coisas assim, no pós-parto, você passou assim, você passou uma tremenda experiência, o seu tico-teco ainda não tá no lugar, né? E aí tá, aí chorando, chorando, chorando. Aí eu falava, nossa, ele não conseguia mamar. Aí vinha lá as enfermeiras, aperta o peito, aperta o bico, aí ele pegava e soltava, pegava e soltava. Aí elas desistiam, né? E lá eles obviamente não oferecia fórmula nem nada. Ainda bem que não oferecia fórmula nem nada, senão era, ó, um negócio pra ir pro buraco com a minha amamentação. E aí eu fiquei lá e tal, chamava as enfermeiras, aí tá chorando demais, tal, não sei o quê. Teve uma enfermeira, acho que no segundo dia que eu tava, teve uma enfermeira que foi lá, olhou meu bico e tal, e falou pro meu marido, ô pai, vai na farmácia e compra o bico de silicone MAM. Aí eu pensei, bico de silicone? Aí da MAM? Não precisa, aí tá bom. Aí ele foi lá, pegou, ela colocou no meu peito, coloquei meu bebê pra mamar. E ele mamou, pessoal, ele conseguiu mamar, graças a Deus ele conseguiu mamar. E uma coisa curiosa, gente,
Olha, eu agradeço muito a essa enfermeira. Eu não sei o nome dela, não sei, mas assim, foi um anjo de Deus. Foi um anjo de Deus, foi o que salvou a minha amamentação. De verdade, nossa, eu já tava assim, ficando assim, desesperada, o bichinho ia ficar sem mamar, tava passando fome. Graças a Deus. Muitas pessoas, ó, vou falar um negócio pra vocês. Muitas pessoas não orientam o uso de bico de silicone. E falam as coisas que pode confundir, amamentação e tal, não sei o que. Gente, eu tô contando a minha experiência. No meu caso, não aconteceu nada disso. Foi o que me salvou. Eu até no meu segundo filho, eu usei uma semaninha, ajudou demais, demais, demais. Não deixa rachar o bico do peito e tal, não sei o que. Então, o que acontece? Eu usei o bico de silicone, ele começou a mamar, mamava normal. Então, eu comprei dois bicos de silicone, né? Era um par, né? Então, um eu usava de dia, o outro eu usava de noite, porque eu não tinha o bico formado ainda, sabe? E não ficar naquela coisa maçante de toda hora fazer o bebê pegar, ele tudo escorregava. Gente, é muito tortuoso pra criança, pra você, sabe? Então, é algo que pra mim ajudou demais. Demais, demais, demais. Me deu até leveza. E aí, o que acontece? Aí eu falei pras pessoas, né, e tal, não sei o que. Aí todo mundo falava, não recomenda, e não sei o que, e lá. Todo mundo foi contra, né, gente? Mas assim, a minha experiência... gente, olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente tá amamentando, é um monte de gente ficar dando palpite nas coisas pra você. Não, faz isso, faz aquilo, não, isso aqui, não sei o que lá e tal. Meu, eu ficava mais estressada da agonia externa que a galera ficava jogando em mim do que a própria amamentação em si. Que faz isso, faz aquilo. Não usa o bico de silicone, porque senão vai dar confusão de bico, tal, não sei o que. Isso é o que mais a galera fala. Principalmente, as consultoras de amamentação, que eu já vi várias falando que dá confusão de bico. Mas assim, em respeito às consultoras de amamentação, tô aqui criticando ninguém. Mas pra mim, funcionou perfeitamente, tá? E meu filho, ele não teve problema com confusão de bico, nem um pouquinho, tá? Aí o que acontece? Eu peguei, dei pra ele, e quando ele tinha uns 3 meses, eu comecei a fazer a transição. Eu tirava um pouco do bico, dava pra ele, porque aí o meu bico já tava formado, entendeu? E aí, ele pegava e começou a conseguir sugar sem o bico de silicone. Então, pensa, eu usei o bico de silicone como uma ponte. O bico de silicone, gente, ele é tipo uma pele, tipo, bem transparente, ele é muito molinho, super molinho. E aí você coloca no seu peito, e aí, assim, ó, você coloca no peito. Faz de conta que aqui é o bico de silicone, aqui é o seu peito, tá? O bico de silicone, ele fica assim, aclopado, tá? E o bebê tipo, é um siliconezinho. O bebê vai mamando. Ele não sente assim, tipo, que é de plástico ou uma mamadeira. É totalmente diferente, gente. Não é igual ao bico de mamadeira. Ele simplesmente amolda o seu bico e ele tem, tipo, uma pontinha assim pra alongar o bico pro bebê conseguir sugar, né? Porque aí o bebê fica lá no céu da boca, ele consegue fazer a sucção e sai o leite, tranquilo, sai o leite, tá? Então ele amolda, ele tem um biquinho a mais pra poder ajudar. E enquanto o meu bico não tinha força total não tava, tipo, calejado, sabe? Aí, né, óbvio, enquanto o meu bico não tava calejado pra ficar com aquele bico lá, sabe? Aquele bicão normal, eu fiquei usando o bico de silicone. E o meu bebê, ele conseguiu mamar. E o que acontece? Quando ele tinha uns 3 meses, aí eu ficava tentando tirar o bico. Aí ele pegava direto, aí ele já conseguia sugar, entendeu? Então, foi transitório esse bico de silicone que me ajudou na minha amamentação, né? Aí eu fiz com um, aí o outro, ele pegava mais ou menos, mas aí eu fui tentando, aí pegava um pouquinho aqui, pegava um pouquinho ali. E aí até que eu não precisei mais usar o bico de silicone, tá?
É o que me ajudou demais, demais. Gente, e assim, foi primordial essa enfermeira ter falado isso pra mim. Porque, pensa comigo, qual que é o intuito, qual que é o primordial da amamentação? É o bebê mamar, tá? É o bebê mamar de você, beleza? Né? Agora, eu fico pensando, se não tivesse o bico de silicone lá, ela não tivesse me falado do bico de silicone e eu não tivesse feito lá, eu estaria cagado totalmente a minha amamentação. Ia ter estragado total a minha amamentação. Então, assim, foi algo que me salvou, assim, sabe, gente? Me salvou mesmo. É muito bom, assim. Eu até ajudei uma amiga minha que tava com. Ela tava dando mamar pra filha dela. E ela lembrou que eu tinha falado desse bico de amamentação. E ela perguntou pra mim. Gente, ela já tava quase querendo dar mamadeira pra menina dela, olha só. Aí ela lembrou de mim. Ela falou, olha, como que é esse bico de silicone? Eu falei, olha, esse assim, assim, assado. Pega esse bico de silicone. Que o dela tava muito rachada, ela tava com o bico super rachado, tava dolorido. Aí eu falei, meu, o bico de silicone vai ajudar você, porque ele vai dar tempo de você cicatrizar e depois você deixa o bico de silicone de lado e volta a amamentar. Porque, gente, esse é o norte, é o porém, sabe? É muito simples. Então, você usar algo que te ajuda, meu, não tem problema nenhum. Não vai desmamar a criança, sabe? Não dá confusão de bico. Muitos falam que dá confusão de bico. No meu caso, não deu. Nos meus 2 filhos, nenhum deu confusão de bico, não. Os bichinhos mamam até dizer chega e os bichinhos é gordinho, hein? Gordinho. Os 2 foram bem gordinhos quando pequenos. E aí a minha amiga pegou, usou, quando ela usou, deu maior alívio pra ela. Eu falei, nossa, meu, nunca ninguém fala disso de bico de silicone. O pessoal, na verdade, demoniza o bico de silicone, tá? Mas eu tô contando pra vocês, porque cada uma de nós tem o poder de escolha, tem o poder de decidir, tá? Eu tô contando o meu relato, porque o meu relato pode ajudar, às vezes, você que tá com dificuldade, principalmente primeiro filho, não sabe, é muitas vozes, né? Sabe? Não é todo mundo que consegue pagar uma consultora de amamentação. E assim, vai com experiência, tá? E uma coisa que eu assim, te ajuda. Esvazia a sua mente, tá? Esvazia a sua mente, fica tranquila. Eu vou estar contando várias outras coisas aqui de amamentação que vai te ajudar. Se você quiser também algum vídeo específico que você queira saber de como eu passei que pode te ajudar, comenta aqui pra mim. Então, eu vou estar alimentando esse canal com muitos relatos, assim, coisas específicas, assim, sabe? Conforme vai vindo, eu vou colocando. E pra vocês aqui, pra ajudar na amamentação. É o kit completo, gente. Parto, amamentação, maternidade, né? Então, vamos... Se inscreve, curte, comenta, compartilha aqui pra esse canal crescer e ajudar várias mães aqui. Tudo bem? E mesmo você que não seja mãe, ou talvez é um pai que tá assistindo esse vídeo para ajudar a esposa, né, uma amiga, enfim, pega esse vídeo, dá lá pra ela lá, porque a amamentação simples é você conseguir fazer o seu filho mamar de você, tudo bem? E vamos que vamos, pessoal, amamentar bastante essas criaturinhas. Vamos que vamos, eu quero deixar uma mensagem pra você. Você não está sozinha. Cada corpo é diferente. Você é uma mãe, você tem instinto. Você tem a intuição. Você vai conseguir amamentar. Não deixa ninguém falar que você não vai conseguir. Você consegue. Você simplesmente vai aprender junto com seu bebê. Você não nasceu sabendo, mas você tem um corpo, você tem um instinto e você consegue sim, tá? Não desista, eu sei que é cansativo, é um pouco desgastante a princípio, que era no primeiro filho, né? Mas você vai conseguir sim, você vai conseguir. Você consegue, seu corpo tem todos os mecanismos para isso. Curte esse momento, eu vou estar falando depois outras coisas aqui, vários vídeos aqui, mas curte esse processo. Comenta aqui se te ajudou, tudo bem? Mas você vai conseguir, não esquece disso,
Põe na sua mente, você consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Então, beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Beijinhos.